Boa noite a todos. Boa noite. Retomamos o nosso estudo do capítulo 21, o penúltimo do Apocalipse, o penúltimo da Bíblia. Estamos naquela descrição fenomenal, discreta, é verdade, e apesar de discreta, fabulosa, encantadora, é aquilo que nos aguarda. É o que nós esperamos um dia, do que nós esperamos um dia desfrutar. O termo, o final, o desfecho da nossa aventura aqui na Terra, seja individualmente, seja coletivamente. E precisamente por ser algo grandioso, por ser algo que ultrapassa qualquer possibilidade de raciocínio, por mais que a nossa mente curiosa, fantasiosa, imagine, a Bíblia é muito discreta. Mas, na sua discrição, ela diz coisas que são suficientes para fortalecer a nossa fé, alimentar a nossa esperança e fazer com que jamais desesperemos, porque o que nos aguarda para além da morte, para além do final da nossa peregrinação aqui na Terra, que é participar da vida de Deus, é o nosso grande consolo, o nosso grande anelo, a nossa grande esperança, a nossa grande felicidade, é a plenitude de tudo que nós podemos imaginar e muito mais em termos de alegria, de paz, de gozo, palavras que, aliás, vão aparecer no último capítulo. Também no capítulo 21 já vimos: o Senhor enxugará as lágrimas dos seus olhos, não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Com essas pouquíssimas palavras do versículo 4, nós já temos uma ideia muito pequena, mas suficiente, porque se elas são o antônimo daquilo que hoje nos angustia, choro, tristeza, angústia, enfermidade, aflição, etc., é exatamente o que nós não queremos e o que nos aguarda. É o antônimo do pecado, é o antônimo das consequências do pecado e aquela realidade onde a morte, a principal consequência do pecado, será absolutamente banida. Não haverá lugar nem para ela, nem para aquilo que a antecede, nem para aquilo que a causa, nem para aquilo que a provoca. Tal é a felicidade que nos aguarda. E é exatamente desse capítulo que nós estamos tratando. Damos continuidade da descrição dessa realidade fantástica, versículo 15. Quem falava comigo trazia uma vara de ouro como medida para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Primeiro, vamos ver quem é que está falando com o vidente. Dei uma olhada no versículo 9, que nós já estudamos, e vocês vão descobrir quem era que falava com o vidente, somente para recordar: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos. É esse anjo quem diz: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, e segue. Muito bem, então é este que falava com o vidente. Trazia uma vara de ouro. Esse versículo está inspirado num versículo do profeta Ezequiel. Vamos voltar um pouquinho no Antigo Testamento, capítulo 40, por favor. Conduzido ao lugar, divisei um homem que parecia ser de bronze, levando nas mãos uma corda de linho e uma cana de agrimensor. Ele permanecia de pé à porta. Esse homem dirigiu-me as seguintes palavras: filho do homem, volta os teus olhos, escuta com teus ouvidos e presta bem atenção a tudo quanto te vou mostrar, porque é para esse espetáculo que foste transportado até aqui. Darás conhecimento aos israelitas de tudo o que te vou mostrar. O profeta tem uma visão. O profeta está em êxtase. E
ele experimenta algo muito parecido com o que o vidente, autor do Apocalipse, experimenta. Ou melhor, é o contrário. São João tem uma experiência muito parecida com a de Ezequiel. Nas duas visões, alguém está com um instrumento de medição. Esse instrumento, na verdade, já apareceu no Apocalipse. Medir é, antes de tudo, delimitar, estipular quantidade, altura, comprimento, largura, etc. Quando nós medimos uma determinada área, um determinado objeto, nós, de certa forma, não apenas quantificamos, mas delimitamos com precisão. Isso daqui mede isto e não outra medição. Apocalipse, capítulo 11, versículos de 1 a 2. Nós já estudamos isso. Vamos ver o sentido deste gesto significativo. Foi-me dada uma vara, semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. Como na visão de Ezequiel e como no capítulo 11 que acabamos de ler, o vidente, ao descrever essa medição, se refere ao plano de Deus que decretou todas estas medidas. Traduzindo, a glória do céu é o termo de uma história que em nenhum segundo escapou do poder, da providência de Deus. Tudo estava aqui, por assim dizer, na palma da sua mão. Nada lhe escapa do seu desígnio, da sua providência, do seu poder, do seu olhar, do seu cuidado, da sua vigilância. Porque o que significa medir? Cada centímetro é aqui por mim quantificado. Eu tenho conhecimento exato desta realidade medida. Está claro? Está claro? Portanto, vejam, o céu é o termo, é a meta, é o desfecho de uma realidade que aqui, diríamos, está toda medida. Ah, mas aquilo dali aconteceu, escapou dos planos de Deus. Ah, mas aquele episódio, aquele acontecimento, aquela região, aquela guerra, parece que Deus perdeu as rédeas, parece que Ele não manda mais no mundo, parece que a medição, tudo medido. É lógico que isso é um desafio à nossa fé, sobretudo quando, na história dos homens, o mal canteia e parece, por vezes, não ser detido por ninguém. A impunidade e tantas outras palavras que chocam-nos, que causam repugnância, que são um desafio para a nossa fé. Quando o mal, os malvados, os que não temem a Deus, parecem dominar mediante a tirania, a arrogância, a guerra e tantas outras realidades assombrosas. Todavia, malgrado tudo isso, tudo está debaixo da chancela do poder do Senhor, que aliás no início do livro do Apocalipse diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele tem as chaves da história, ele fecha e ninguém abre, ele abre e ninguém fecha. Afirmações que nós já vimos lá no começo do livro do Apocalipse. Medição, portanto, a glória é o desfecho de uma realidade toda medida, toda circunscrita no plano misterioso, poderoso, ainda que não completamente compreendido por nós, porque somos criaturas, que não temos essa visão de conjunto do andamento dos acontecimentos da história, mas todos eles estão
devidamente medidos. Medição. Muito bem. Vara de ouro não é uma vara qualquer. A vara naquele tempo tinha fita métrica. O instrumento mesmo de medir era uma vara, não é? Com uma quantidade de centímetros. Vara de ouro, instrumento de medição, ouro, símbolo da glória, associado à realeza divina, à glória divina, ao poder divino. Vara de ouro, medição com critérios divinos. Vara de ouro, para medir a cidade, nós já sabemos, a Jerusalém celeste, essa realidade é edificada sobre os alicerces, que são os apóstolos, as muralhas, toda essa imagem grandiosa, 4 lados, setentrião, norte, leste, sul, oeste, etc. Já vimos esse significado todo. E suas portas e sua muralha. Já vimos o significado da porta no versículo 13, vejam lá o que significa a porta e onde elas estão dispostas. Ao setentrião tem 3 portas ao sul, 3 portas ao ocidente, 3 portas ao oriente, 3 portas. Não é o momento de nós retomarmos isso, essas imagens já foram explicadas. Ou seja, o Senhor, ao medir a glória, ao medir a Jerusalém celeste, quer nos dizer essa realidade, que é o desfecho, que é o fim da aventura humana para os eleitos, estava toda, o tempo todo, sob os parâmetros divinos que já sabia exatamente a medição antes que o mundo fosse criado. Lembram no capítulo 6, quando as almas daqueles que foram mortos, que estão debaixo do altar, elas perguntam: até quando, Senhor? Qual é a resposta, depois de eles terem recebido vestes brancas? Que vocês aguardem um pouco, porque ainda não se completou o número, olha aí, o número daqueles que haveriam de morrer. Portanto, a ideia de quantidade, de exatidão, Deus já sabe do número dos eleitos. E exatidão é uma categoria de medição. Ou é 30 centímetros ou não é. 30 centímetros é daqui para aqui, ponto final. É precisão. Quando você trata de agrimensura, quando você trata de medir a altura, ou é essa medida ou não é. Portanto, se você mede 1,73 m, é isso e ponto final. Não tem outra medição. É exato. Medição de altura, de largura, de comprimento é medida exata. Versículo 16. A cidade formava um quadrado. O comprimento igualava a largura. Mediu a cidade com a vara 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura eram iguais. Atenção, aqui nós temos que recordar um detalhe muito importante: estamos não na imaginação, mas estamos no universo do simbolismo. Não é que no céu nós participaremos de uma realidade fisicamente parecida ou semelhante ou idêntica a um quadrado com essas dimensões. Vamos ver o significado disso agora. Esta é também a disposição da Nova Jerusalém descrita por Ezequiel 48. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos ao profeta Ezequiel, para a gente concluir que São João utiliza uma imagem que não é dele. Eis as saídas da cidade. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Ao norte, do comprimento de 4.500 côvados, haverá 3 portas. A porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. Vejam lá, as 12 tribos de Israel. O lado leste, do comprimento de 4.500 côvados, terá 3 portas. A porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. O lado sul, extensão de 4.500 côvados, terá 3 portas. A porta de Simeão, a porta de Issacar e a porta de Zabulon.
O lado oeste, da extensão de 4.500 côvados, terá 3 portas: a porta de Gad, a porta de Azer e a porta de Neftali. Perímetro, 18.000 côvados. Doravante, o nome da cidade será Javé-Shamá. Javé-Shamá significa o Senhor está lá. Esta cidade quadrangular é símbolo de perfeição. É um quadrado, uma imagem perfeita. Onde quer que você olhe, de qualquer ângulo, que você lançar um olhar para essa figura, você vai ver a mesma coisa, ideia de perfeição. E exprime também a amplidão inaudita daquilo que Deus mesmo cria. Efésios 3, de 17 a 19. Vejam que imagem bonita. São Paulo, acredito eu, que quando escreveu isto, pensava, pelo menos na imagem de Ezequiel 48, que acabamos de ler. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nessa imagem do quadrado, nós temos essas 4 categorias mensuráveis. Quais são? Vamos ver no versículo 18, largura, comprimento, altura e profundidade. Ou seja, o que está por detrás disso é, com essas 4 categorias, você mede, você quantifica realidades físicas. Não é verdade? Mas como transpor isso para o mundo espiritual, para a riqueza da graça de Cristo? Então, é como se ele dissesse, da mesma forma, com essas 4 categorias, nós conseguimos mensurar tamanho, altura, largura, peso dos objetos, das coisas, das pessoas, da matéria. Algo parecido acontece com a graça de Deus. Que vocês possam, com a graça dele, compreender essa riqueza. Eu penso que São Paulo foi muito feliz ao fazer essa analogia e transpor do mundo físico para a graça de Deus que nos foi concedida, que nos é derramada, que nos é favorecida, que nos é presenteada. Graça essa que tende a atingir a glória, também ela descrita com categorias de altura, de largura, de comprimento, de profundidade, etc. Muito bem. Ainda no versículo 16. Reparem, 12.000 estádios, aproximadamente 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Sugere a ideia de uma amplitude harmoniosa e perfeita. Então, um quadrado de 2.000 quilômetros de largura, mais 2.000 de comprimento, 2.000 de altura e 2.000 de profundidade, é uma imagem harmoniosamente perfeita. Não é um quadrado qualquer, é uma estrutura gigantesca. Para nós, 2.000 quilômetros, depois de alguns quilômetros, a nossa visão já não consegue enxergar direito, não é? Já não consegue enxergar direito. Vocês imaginem então, 2.000 quilômetros, se não me engano, é daqui até onde? 2.000 quilômetros, daqui até o Recife? Um pouquinho mais, um pouquinho menos? Belém. Belém? Até Porto Alegre, 2.000 quilômetros? Pois bem, então ultrapassa a nossa pobre visão, que não consegue enxergar sozinha, ela, sem o auxílio de aparelhos,
uma realidade tão extensa. Muito bem, então, essa ideia, 12.000 estádios, é uma amplidão inaudita, harmoniosa e completa. O número, vocês já sabem, 12.000 estádios. 12 é o número do novo Israel, 12 apóstolos, e 1.000 é a multidão. É 12, totalidade dos eleitos aqui representados pelos 12 apóstolos, e 1.000, multidão. Mas atenção, qualquer multidão, qualquer numeração que envolva pessoas no Apocalipse, equivalerá sempre a uma multidão que ninguém podia contar. Vamos recordar isso no Apocalipse. Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, etc. Portanto, vejam, ainda que nós admitíssemos a possibilidade de uma interpretação literal, o que seria um absurdo, de colocar os eleitos num quadrado de 2.000 quilômetros de largura por 2.000 de comprimento, não dava. É muito pouco, considerando todos os seres humanos, de Adão até o último homem, que atravessaram a aventura aqui terrena. Estou me referindo aos eleitos. Esse espaço seria muito reduzido. Por isso, essa interpretação literal não cabe aqui, por causa desse versículo 9. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Se ninguém pode contar, só Deus pode contar. É uma multidão incalculável. Em síntese, aqui nós estamos diante de símbolos. 12.000 estádios, ou seja, 2.000 quilômetros, é algo simbólico. Não corresponde à realidade tridimensional, sem dúvida alguma, porque os corpos dos ressuscitados triunfarão com Cristo. Creio na ressurreição da carne. E se a carne ressuscitou em Cristo e na bem-aventurada Virgem Maria, as únicas carnes que no céu estão glorificadas, ressuscitadas, Cristo, Criador, a Virgem Maria, criatura, então teremos, sem dúvida alguma, no céu 3 dimensões. Porque o nosso corpo tem 3 dimensões. De novo, em síntese, peço a todos, não esqueçam, aqui estamos diante de uma linguagem simbólica. O céu não tem, literalmente falando, essas medidas. Seria um céu muito menor do que a República Federativa do Brasil. Se você pegar 2.000 quilômetros, Belém, Brasília, Brasília, Salvador, Salvador, Recife, Recife, Belém, fechou. Um céu menor do que o Brasil. Faça-me um favor, eu nem vou levar em conta esta piada. Não se trata aqui de linguagem literal, mas figurada. E vejam, reparem, de novo, a ideia que já aparece, porque ela já foi citada no versículo 13, o comprimento, a largura e a altura eram iguais. Por que iguais? Porque é uma figura geométrica perfeita. Não é tanto a figura geométrica aqui, o cerne da questão, mas o adjetivo, perfeita. O céu é a perfeição da realidade humana. É o ápice, é a plenitude daquilo que nós esperamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós anelamos. É, enfim, o termo para o qual Deus criou toda a humanidade. Então, aqui, para designar a perfeição do céu, tudo é perfeito, não há nada que possa ser criticável, não há nada que falte ou venha a faltar aos homens. De novo descrito, deem uma olhada, a perfeição aqui, de comprimento, largura e altura eram iguais. De novo evoca a ideia do versículo 4.
Voltem ao versículo 4, Apocalipse 21. Enxugará toda lágrima de seus olhos. Não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. É ou não é uma existência perfeita? Sim, não falta nada. Nada será tirado do homem. Nem nada será acrescido, porque Cristo será tudo em todos. Deus completará, plenificará, aperfeiçoará, levará à plenitude, completará, no sentido mais radical do termo, mais original do termo. O homem realizará todos os seus anseios, o seu anelo, todos os seus sonhos. Será uma existência perfeita. E essa perfeição do versículo 4 aqui aparece numa figura geométrica: comprimento igual a largura igual a altura, altura igual a largura igual ao comprimento. Versículo 17. E mediu a muralha 144 côvados, segundo a medida humana empregada pelo anjo. Côvado é uma medida que equivale a 44 centímetros. 44 centímetros. Repare, 144 é um número que já apareceu inúmeras vezes no Apocalipse. É o resultado da multiplicação de 12 vezes 12. Muito bem. A primeira vez que o número 144 apareceu foi no já citado capítulo 7. O número dos eleitos, 144 mil. Não é? 144 mil. 12 vezes 12. De cada tribo de Israel, 12 mil. 12 mil de Dan, 12 mil de Issacar, 12 mil de Zabulon, 12 mil de Judá, 12 mil de Levi, e assim por diante. O total, 144 mil. Mas no mesmo capítulo 7, versículo 9, é dito: eu vi uma multidão que ninguém podia contar. O próprio capítulo 7 diz que o número 144 mil é simbólico. E não se deve cair, portanto, na ingenuidade de imaginar que o número dos que irão para o céu e já estão lá, o somatório dará apenas 144 mil. É um simbolismo. O simbolismo numeral 144 é 12 vezes 12, exprime a ideia de perfeição e de exaustão. Perfeição e exaustão. Se as 4 paredes são idênticas, cada uma tem 3 portas, e a medida de cada uma delas é igual, nós temos uma figura geométrica, tamanho família, exaustiva. A palavra exaustiva significa é isso e ponto final. Nem é mais, nem é menos. É exclusiva e excludente. E a ideia da perfeição. No todo, é uma imagem perfeita, completa, um quadrado. E cada parede, cada muralha tem uma medida idêntica à outra muralha, e por sua vez a terceira, que é a sua oposta, e por sua vez aquela última. De onde quer que você venha se encontrar, de onde quer que você olhe, você vai enxergar uma figura perfeita. Agora merece uma consideração essa expressão, porque medida humana empregada pelo anjo. Medida humana. Vocês se lembram de alguma frase de nosso Senhor Jesus Cristo que disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados? Pois bem, vocês se lembram também no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vocês se lembram também, no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, uma medida humana que nosso Senhor Jesus Cristo coloca no final do Pai Nosso? Vamos dar uma olhada. No capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, para nós entendermos a medida humana. Mateus capítulo 6, versículo 14.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Medida humana. Como é que nós seremos medidos ao deixarmos esta terra? Com a mesma medida com que nós medimos as pessoas. Tive fome e me deste de comer. Isso é uma medida humana. Você usou de caridade, Jesus vai ser caridoso com você. Você usou de bondade, você vai receber sua recompensa. Agora você foi desumano, você julgou, você perseguiu, você maltratou, você caluniou, você ofendeu, você traiu, você matou. Essa é a medida humana, a recompensa. E lembrem-se, o Deus em quem acreditamos, o nosso Redentor, é um Deus que assumiu a natureza humana. É um Deus que quis ser medido pelos homens. Só que a medição dos homens sentenciou Jesus à morte. Medida humana. Quem vai nos julgar no último dia é o Filho do Homem. É curioso como, na descrição do juízo final, do capítulo 25 de São Mateus, Jesus seja chamado de Filho do Homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vamos dar uma olhada em Mateus 25. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os seus anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. E segue a famosa cena que todos nós já sabemos. Vejam, Filho do Homem. Jesus não vai julgar os vivos e os mortos sem a sua carne. Ele se encarnou, subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, e virá um dia na condição de Filho do Homem, com suas chagas. E se alguém disser absurdos, você não tem autoridade porque você não nos amou. Amei até o fim. Aqui, minha chaga. Morri na cruz por vocês. Então é uma medida espantosa, é uma medida apavorante, no sentido de que quem vai nos julgar foi aquele que experimentou na sua carne as consequências do nosso pecado. Foram os nossos pecados que causaram os terríveis sofrimentos do Senhor, que morreu e ressuscitou, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus vem como Filho do Homem. Jesus vem na carne, vem ressuscitado, com suas chagas. Nós veremos as chagas dele. Essa é a medida humana empregada pelo anjo. Assustador, não é? Mas confortante para quem tem confiança na misericórdia e no poder do Senhor. Portanto, o Senhor não vai utilizar no dia do juízo uma medida desmesurada. Não, o Senhor vai nos julgar como seres humanos. E Ele, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, de certa forma, ninguém vai ter autoridade para dizer o quê? Tentar justificar o quê? Se Ele foi vítima dos nossos pecados, veio na carne, morreu, imolou sua carne, subiu ao céu e virá como Filho do Homem. Olha a medida, olha a medida. Muito bem, versículo 18. O material da muralha era jaspe e a cidade ouro puro, semelhante ao puro cristal. O Tiago, e essa é a sua área, geologia, está fazendo uma pesquisa para nos presentear no próximo encontro, talvez, com fotografias e outras informações a respeito das pedras que vão aparecer, que vão ser citadas nos versículos 19 e 20, de que trataremos daqui a pouco. Mas, já antecipando no versículo 18, não é um material qualquer, o material desta muralha, não é argila, não é tijolo, não é granito,
não é mármore, não é nenhum material nobre com que se costuma erigir, edificar uma construção nos dias de hoje. Por mais bonita que ela seja, não é costume aqui no Ocidente utilizar-se de jaspe e ouro puro, semelhante a puro cristal. Mas como estamos tratando de simbolismo, vamos primeiro dar uma olhada no Apocalipse, capítulo 4, versículo 3, porque esta pedra já apareceu no Apocalipse. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônica, um halo semelhante à esmeralda nimbava o trono. Esse brilho lembra o próprio nimbo divino e a glória de Deus que transforma a vida dos eleitos. O nimbo é aquela espécie de halo que, somente para vocês terem uma ideia, quando na iconografia cristã se representa um santo, ele tem um nimbo, uma espécie de brilho atrás da cabeça dele. Nos beatos isso ainda não é permitido, mas nos santos sim. Os santos da Igreja Católica Apostólica Romana são sempre representados com um nimbo, símbolo desse brilho, desse fulgor da glória de Deus que transforma os eleitos. Sobre isso, vamos dar uma olhada na 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nesta mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Ou seja, aquele que é santo brilha, e é um fulgor da alma e também do corpo. Refugie na vida do santo o brilho da santidade. Esse brilho se manifesta de muitas formas. Quem convive com uma pessoa santa aqui na terra, mesmo que o corpo dela não brilhe, mesmo que o rosto dela não brilhe, mas ela carrega consigo algo de diferente, que encanta, que fascina, que traz um quê de eternidade, de sobrenaturalidade. Mas eu estou diante de uma pessoa como que não é deste mundo, porque tal pessoa irradia paz, ela traduz a presença de Deus. Eu estou vendo Deus nesta pessoa, no seu sorriso, no seu olhar, nas suas palavras, na sua existência, na sua casa, nos seus hábitos, enfim, algo que recorda aquilo que diz o apóstolo Paulo. Temos o rosto descoberto, refletimos como no espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nesta mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Então, a ideia do jaspe. A cidade era de ouro puro. O ouro, como vocês sabem, é o metal mais precioso. Por isso representa a matéria-prima, entre aspas, do céu. A matéria-prima do céu já apareceu várias vezes no Apocalipse. Vamos dar uma olhada rapidinho. Apocalipse 4:4. Ao redor havia 24 tronos e neles sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Ouro. Capítulo 21, versículo 15, esse mesmo capítulo que estamos a estudar, versículo 15. Quem falava comigo trazia uma vara de ouro, com medida para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Versículo 18 que estamos a comentar, e o versículo 21 que ainda vamos ver. Cada uma das 12 portas era feita de uma só pérola, e a avenida da cidade era de ouro, transparente como cristal.
Em síntese, a ideia do ouro, aqui no versículo 18, a cidade toda era de ouro puro, indica que a igreja, como comunidade dos santos, está em ligação com o céu de Deus de maneira real, não só por esperança. Esse ouro que já se percebe no céu, esse ouro que é a matéria-prima de toda essa cidade, de que a cidade é feita, já é um metal precioso aqui na terra. Atenção, nós já somos esta riqueza. A igreja já é este metal precioso. Cada um de nós, pela graça do batismo e pelas virtudes que agradam a Deus, que praticamos, pela vida de santidade que buscamos conservar e aperfeiçoar, nós já manifestamos este valor incalculável. O que o metal é para a economia, o que o metal é para o comércio, enfim, algo de grande valor, nós somos esta riqueza já aqui na terra. Não é uma riqueza que vai se manifestar somente na glória. A glória é a plenitude de uma realidade que já se faz presente aqui e agora. Vamos dar uma olhada. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. Vejam, a relação entre o presente da igreja e o futuro escatológico, essa felicidade que estamos a comentar, a descrever e a comentar. Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Vale a pena ler a partir do versículo 3. Colossenses, capítulo 1, de 3 a 5. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos. Agora vem, em vista da esperança que vos está reservada nos céus, esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho. E segue. Bem, eis a riqueza que nós já carregamos. São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios que nós carregamos esse tesouro em vasos de barro. Por favor, 2 aos Coríntios 4, versículo 7. A graça de Deus que já carregamos na nossa vida. Quando estamos na graça de Deus, carregamos este tesouro, esse ouro. 2 aos Coríntios 4, versículo 7. Porém, temos este tesouro em vasos de barro ou de argila, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Todos esses versículos foram para ilustrar o simbolismo do ouro. Qual é o ouro do céu? É o próprio Deus. Mas lembrem-se, brilhe vossa luz diante dos homens, falou Jesus. Esse ouro, Deus em si e nos seus anjos e nos seus santos. E esse metal precioso já se manifesta aqui na terra. Tesouro em vasos de barro. Vasos de barro por quê? Versículo 8, 2 aos Coríntios, capítulo 4. Somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Perseguidos, mas não ficamos desamparados. Abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Então, a ideia do ouro lá é conectada, tem relação, é conexa com a ideia do tesouro aqui. Está claro? Tesouro aqui na terra, cada um de nós carrega esse tesouro em vasos de barro. Tesouro que vai se manifestar de forma esplendorosa
na imagem, no simbolismo do ouro puro do versículo 18. Versículo 19. Os alicerces da muralha da cidade eram ornados de toda espécie de pedras preciosas. Aqui nós vamos citar as 12 pedras. Vou pedir autorização a vocês para pular a explicação de cada uma delas por causa da pesquisa que o Tiago está fazendo. Ele vai nos mostrar no próximo encontro, se possível, fotografias de cada uma delas. Algumas são conhecidas aqui no Ocidente. Muitos de vocês talvez até tenham algumas delas em casa ou já viram, né? Em lojas, enfim, né? São preciosidades minerais, não é? Cujo uso encanta, fascina, dá um certo status, um certo prestígio, é algo chamativo, não necessariamente do ponto de vista pejorativo, não é? A pérola, as outras pedras, os outros minerais, quando utilizados, evocam uma ideia de alegria, de fascínio, de encanto, não é? Revestem aquela pessoa ou aquele lugar de uma beleza, e tudo isso tem um significado simbólico, muito simbólico. Os alicerces da muralha, o primeiro era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisóparo, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Já sabemos pelo versículo 14, vou voltar um pouquinho, Apocalipse 21, versículo 14, que essas pedras levam cada uma o nome de um dos apóstolos do Cordeiro. Essas pedrarias e suas cores deixam uma impressão global de, primeiro, solidez, porque são matérias sólidas, depois, esplendor, reflexos da glória divina, da riqueza e da magnificência da glória celeste, que brilha com a luz da mensagem dos apóstolos, que são os fundamentos da igreja. Então, vejamos. Os alicerces da Jerusalém celeste, os apóstolos. Graças aos apóstolos, graças à pregação, ao testemunho, aos escritos dos apóstolos, nós professamos a fé em Cristo Jesus. É a grande riqueza. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A ideia da luz, do fulgor, do brilho. Aquele que disse, eu sou a luz do mundo, disse, brilhe a vossa luz diante dos homens. Ora, essa luz foi nos dada pela pregação da igreja, pela fé da igreja e pelo batismo. E essa igreja é apostólica. Então vejam, conectem agora todos esses elementos. Cristo luz, a luz que brilhou em nós pela fé e pelo batismo, a fé da igreja que chegou até nós é a fé apostólica. Os apóstolos são os alicerces da igreja. Cristo é a pedra angular. Lembram do famoso texto que nós comentamos? Efésios capítulo 2, versículo 19. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Cristo por pedra angular. Então, juntando essas ideias todas, nós temos 12 pedras preciosas, cada uma identificada com um apóstolo, cada apóstolo do seu jeito, no seu contexto, a sua maneira, mas sempre unidos, tendo Pedro por cabeça, chefe do colégio apostólico, transmitiram-nos a fé da igreja. Essa fé da igreja, recebida, acolhida, professada e celebrada a partir do sacramento do batismo, fez com que o brilho de Cristo refugisse em nós.
pedras que brilham, valor precioso, valor inestimável, apóstolos, pregação, fé da igreja, batismo, o brilho de Cristo na igreja, o brilho de Cristo em nós. Está claro? Está clara essa ideia? Muito bem. São 8 horas e 25 minutos, então temos 55 minutos de encontro. Proponho que nós paremos aqui. Ainda temos para concluir o capítulo 21. Temos ainda 7 versículos. Vamos precisar de mais um encontro para concluirmos o capítulo 21. E ainda temos o capítulo 22. Sem pressa, estamos nos aproximando do final desse magnífico livro. E convido você a não perder nenhum desse encontro pela internet. Boa noite.